E aí, povo de Deus! Estamos aqui de novo com a nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Estou muito contente com o que Deus está falando aos nossos corações. E aqui eu queria corrigir um erro meu. Lá no primeiro vídeo, eu esqueci de falar para vocês que toda essa série de mensagens sobre o fruto do Espírito, ela está sendo baseada num livro que chama Gálatas para Você, do Timothy Keller, né? É um pastor que deixou a gente, faleceu ano passado, mas que deixou, assim, inúmeras obras relevantes pro meio cristão, e eu não podia deixar essa honra, né, de honrar o nome desse pastor que escreveu esse livro, né, um pastor americano, se eu não me engano, e a gente vai deixar aqui uma fotinha do livro para você ver, e caso você queira adquirir esse livro, é só você pesquisar lá, Gálatas para Você, Timothy Keller, e aí você pode procurar na Amazon, em qualquer lugar onde você for procurar, compra ele lá que ele vai te edificar bastante. Já no vídeo de hoje, a gente vai começar a desvendar mais um gomo do Espírito. Você vai observar que eu não tô seguindo a ordem, né, lá do versículo. O primeiro, se eu não me engano, é o amor. Na verdade, eu nem lembro mais a ordem, mas não tem problema, irmão. O importante é a gente aprender cada gomo do Espírito. E no vídeo passado a gente falou sobre alegria, e hoje nós vamos falar sobre paz. O que é ter paz? Todo mundo fala aí, nossa, eu quero ter paz. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido aquela frase, né? A pessoa tá num relacionamento, aí ela começa a ter um monte de conflito, ela chega e fala assim, nossa, eu tô na vibe de ficar zen, eu quero paz, sabe? Muito conflito, muita coisa, eu não quero viver nesse tipo de coisa, vai falando, aí termina, ou às vezes a pessoa fala, não, sai lá do serviço porque eu quero paz e tudo mais, e a gente vai aqui hoje aprender o que é paz, segundo a palavra de Deus, segundo aí os ensinamentos da Escritura, e aprender a exercer o fruto do Espírito da melhor forma possível. Bom, a definição de paz, a palavra paz na língua portuguesa, ela traz a ideia de um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade. Então, normalmente quando as pessoas tem a ideia de paz, é aquele momento em que você tá na rede, onde não tem nenhum problema te cercando, não tem nada de ruim acontecendo, e as pessoas ficam nesse sentimento, nessa vontade, da onde, tipo assim, dá um exemplo aqui cotidiano. Às vezes você tá lá em casa, chegou cansado do serviço, aí a mulher fala um monte de coisa, fala. Aí você chega pro seu amigo e fala, cara, não aguentava mais minha mulher falar, não, precisava de um pouco de paz, assim, de tranquilidade pra eu dar uma esparecida. E a gente tende, né, a ter esse entendimento sobre o que é paz, né, daquilo que é tranquilo, calmo, e a gente entende toda vez quando a gente tá passando por algum problema, por algum conflito, a gente não tem paz. E o engraçado é que tem muitas vezes que a gente trava coisa na nossa vida por conta desses problemas e desses conflitos. Às vezes, por exemplo, Deus, ele dá um direcionamento para nós, pra gente exercitar um ministério novo na igreja, ter uma nova função, para viver algo, às vezes até cuidar de pessoas mesmo, e aí o Senhor coloca, só que durante esse processo a gente vai tendo vários problemas, a gente vai tendo inúmeros conflitos, e aí a gente abandona, porque fala assim, cara, não é possível, eu não tenho paz naquele ministério, nossa, eu não tenho paz cuidando daquela pessoa, parece que minha vida só cercou de problema depois que eu fiz aquilo, e aí a gente vai abandonando as pessoas, a gente vai abandonando os problemas, e a gente fica muitas vezes naquele sentimento apático, né? A gente não exerce mais nada, abandona sonhos, abandona projetos, abandona empregos, tudo, relacionamentos. Quantas pessoas não se divorciam em nome da famosa paz e tranquilidade, né, que elas querem ter, e a gente precisa entender isso à luz das Escrituras, porque é o seguinte, sempre haverão conflitos na nossa vida, sempre haverão problemas que é pra gente
poder resolver. A vida do cristão é essa emenda, vai tendo um problema atrás do outro. E não é por causa disso que a gente tem que abandonar a caminhada. Por exemplo, lá quando a igreja primitiva estava acontecendo, a gente vê que teve um certo conflito ali entre os apóstolos na questão da circuncisão, de comer ou não alimentos que eram impuros, porque os judeus estavam na pressão e os apóstolos tiveram que resolver aquele conflito. Imagina se em nome da paz os apóstolos não se resolvessem, não se entendessem. A gente não ia ter o evangelho da forma que ele está bem apresentado para nós nos dias de hoje. Então, qual que é o verdadeiro significado da paz para um cristão? Como que ele exerce o gomo do espírito da paz? É entendendo que ele confia e descansa na sabedoria e no controle de Deus, em vez da própria sabedoria, em vez do próprio controle. Então, toda vez quando você tem um problema, um conflito, você confia e descansa em Deus de que Ele está controlando todas as coisas e que Ele está agindo naquela situação. Por exemplo, a gente tem um texto de Romanos que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas, quando nós dizemos, são todas as coisas, inclusive os conflitos e os problemas. Então, a paz em Deus não nos garante que não haverão problemas ou conflitos, mas ela garante que a sabedoria de Deus está controlando todas as coisas, que a vontade de Deus está controlando todas as coisas. E isso faz com que a gente repouse, isso faz com que a gente descanse, isso faz com que a gente permaneça fiel, mesmo que haja problema. Porque olha só, se a gente não entende que o Senhor está controlando, a gente pode entrar num desespero. A gente pode entrar numa questão de ansiedade, que é o que o Senhor não quer que a gente faça. A gente precisa acreditar que Ele vai mover. Por exemplo, na época da pandemia, cara, a gente não tinha perspectiva alguma do que poderia mudar ou coisa do tipo. Mas o Senhor mostrou-se no controle daquela situação. Claro que houveram perdas, houveram prejuízos, só que o Senhor estava controlando todas as coisas. As pessoas que não tiveram esse controle, esse deleite no Senhor, esse descanso, elas abandonaram a fé por causa da pandemia, por conta, às vezes, da ansiedade e da preocupação. Então a gente precisa entender que quando há conflitos ou problemas, o Senhor está controlando todas as coisas. E nós precisamos ficar em paz, porque Deus está controlando a situação. E aí, os substitutos, da paz são justamente a ansiedade e a preocupação. A palavra de Deus diz no Sermão da Montanha que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Então a gente precisa parar de se preocupar demais ao ponto da gente querer agir no lugar de Deus. Porque, meu irmão, a nossa mão, o nosso braço, ele tem um limite, ele age até certo ponto, só que tem coisa que foge do nosso controle. E nesse momento a gente precisa ter paz, ficar calmo, não ter aquela ansiedade que nos trava, que nos impede de adorar, que nos impede de servir, que nos impede de orar. Não, a gente precisa continuar dormindo, a gente precisa continuar orando, a gente precisa continuar ajudando as pessoas, porque a paz que excede todo o entendimento diz para mim que Deus está controlando todas as coisas, que a providência divina ela está regendo todo o universo, inclusive a minha situação, a minha vida. E a versão falsa da paz é justamente a indiferença, a apatia ou a falta de interesse. Por exemplo, indo de novo para aquela ideia de ajudar as pessoas. Quando a gente tem conflitos e problemas, a gente perde a nossa paz, a gente acaba ficando indiferente para aquela situação.
sabe, aquela pessoa lá, olha, nem cheira pra mim, porque já me deu tanto trabalho, já tive tanto conflito com ela, e aí você vai passando pra uma indiferença. E aonde a dor daquele irmão não dói mais em você. E isso precisa ser. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque nós não podemos ser apáticos. A gente precisa sim ser movido para agir em favor do outro e agir a favor das coisas de Deus. E pensando também na falta de interesse, até nas coisas do Senhor. Por exemplo, se a gente fica com essa ideia de paz, de que paz é não ter conflitos, às vezes quando a gente está servindo, trabalhando para o reino de Deus, a gente está tocando, fazendo, pregando, indo na cela, evangelizando na rua, seja lá o que for. Se a gente ficar com os conflitos, a gente vai perdendo o interesse. A gente vai, sabe, abandonando aquilo. A gente não quer mais fazer. Porque, não tenho paz. Sabe, eu não tenho mais paz. E aí Deus está falando, cara, a sua paz, ela excede todo entendimento. Porque você, mesmo com problemas, com circunstâncias adversas, você permanece trabalhando e com alegria, com regozijo naquilo. E isso é bom, isso é exercer o fruto do Espírito. E nesse momento, talvez você vai falar assim, pô, Luiz, o que você está falando parece que tem um pouco a ver com o conceito de alegria. E aí, isso é o que a gente deve lembrar lá do nosso segundo vídeo. Lembra que eu falei? O fruto do Espírito, ele é uma unidade. E cada gomo, ele tem a sua particularidade, mas todos crescem de forma simétrica. Então, muitas vezes, a gente vê um pouco que os conceitos se misturam, porque é justamente essa ideia que Deus quer que a gente exerça. O fruto do Espírito, ele é uma coisa unitária. Então, à medida em que você está exercendo a paz, você é alegre e você se controla. E essa é a ideia de Deus para nós. Então, essa ideia de justamente um gomo se misturando com o outro, é justamente isso que Deus tem para nós, e a gente precisa fazer com que todos eles cresçam e sejam exercidos a partir da nossa vida. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido essa paz que excede todo entendimento. É a paz de que Deus está agindo a seu favor, mesmo na tribulação, mesmo no conflito, mesmo no problema. Você vai permanecer, você vai continuar agindo em favor dos próximos, do próximo. Você vai continuar tendo empatia para as pessoas, mesmo que haja problema. E você está em paz, descansado. Você não vai estar ansioso, porque você vai estar certo de que a providência, a sabedoria de Deus, o controle dele estarão sendo trabalhados em sua vida. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo. Não esquece de curtir, ativar o sininho, compartilhar, porque nos próximos vídeos a gente vai aprender muito mais sobre o fruto do Espírito. Beleza? Então, pessoal, fico por aqui e é isso. Abraço e até mais.